Olá pessoal, novamente aí, continuando aí na nossa aula, tivemos aí uma outra dificuldade de sinal, mas graças a Deus que estamos conseguindo resolver. Falando aí sobre escutar, falando aí de desenvolver essa habilidade, que não é fácil. Se tem uma coisa difícil, pessoal, é a gente parar para escutar alguém mesmo, com atenção, escutar alguém mesmo de coração, né? Por vezes você deve conhecer pouquíssimas pessoas com essa habilidade, mas é importante que podemos desenvolver, amém? Graças a Deus que podemos desenvolver mais e mais isso na nossa vida. E é isso que é a nossa proposta nessa noite. Proposta no aconselhamento cristão de você estar desenvolvendo, aprimorando, buscando ferramentas de estar podendo exercer um aconselhamento sadio e abençoado. Portanto, na página 20, nós teremos aí uma tabela muito bacana, muito boa, para a gente estar utilizando no aconselhamento. Isso aqui é importante você ter, viu, pessoal? Olha, eu faço um desafio, eu tenho falado nas aulas. É muito importante a gente ter isso no papel, para que a gente possa depois estar lendo, relendo, e, enfim, fonte de pesquisa, e é coisa que vamos utilizar para o resto da nossa vida. Então, vale a pena. Então, seguindo aí a tabelinha, nós vamos ter aí. O primeiro ponto vai falar para a gente se preparar. Preparar para prestar atenção. Parte A. Intelectualmente. Então, é importante a gente estar fazendo essa leitura para a gente poder tratar dessa questão. Portanto, é importante a gente não entrar e evitar assuntos difíceis, ok? Da gente ouvir com inteligência aquela pessoa aflita. Também, fisicamente, é muito importante, sabendo que ouvir é uma tarefa difícil, pessoal. É uma tarefa árdua. É uma tarefa que a gente precisa ter, com certeza, uma postura. Você imagina de você estar falando para alguém e aquela pessoa está ali cansada, está bocejando, está, né, com uma aparência de quem parece que carregou pedra o dia inteiro, né? Dificilmente vai sair alguma coisa boa dali. Então, precisamos tomar cuidado com isso, se preparar intelectualmente, se preparar fisicamente e mentalmente também. A gente deve estar pronto para ouvir a pessoa, né? Com certeza isso vai desenvolver a nossa, né? Com certeza também a nossa questão afetiva com a própria pessoa. A gente precisa ouvir, como Daniel citou aqui nesse texto na apostila. Ele vai dizer o seguinte. Ele disse, Daniel Webster disse, uma vez que ele aprendia mais por ouvir homens inteligentes do que por ler livros. Então, ouvir não é apenas, né, não é apenas um dos melhores. Ouvir é uma coisa muito importante. Ouvir, nós vamos obter ideias, nós vamos obter informações, nós vamos ter contato de tanta coisa. Portanto, a gente precisa ter ali uma concentração. Gente, hoje é tão difícil ter concentração, né? Isso que eu estou falando para você, de você estar ali olhando, de você estar ali concentrado, de você estar com o seu próprio corpo, né, na sua leitura, na sua
no seu posicionamento, de estar, o seu corpo está ouvindo tudo aquilo ali que aquela pessoa está trazendo. Isso vai ser muito bom nesse processo. E a gente precisa também ter disciplina. Ouvir exige disciplina. Também a gente vai perceber que a gente precisa aprender a ouvir as pessoas, assim como nós também devemos aprender a ouvir a Deus. Você já pensou uma pessoa que ela só sabe falar, só sabe orar, só sabe dizer palavras, vamos assim dizer, e não consegue ouvir a Deus? Não consegue ter aquele momento de sobriedade, aquele momento da palavra trabalhar no seu coração, trabalhar na sua alma, trabalhar nas suas emoções? Precisamos aprender a desenvolver isso. Assim como aprendemos ouvindo a Deus, nós vamos estar utilizando também. Nós vamos aprender também a ouvir as outras pessoas. Também a gente precisa guardar isso aí no coração. Gostamos muito de falar, pessoal, principalmente aí os líderes, principalmente as pessoas dotadas aí de oratória, pessoas que leem muito, pessoas que têm esse dom de falar. Com certeza nós vamos entender que muitas vezes ouvir vai ser até mais importante do que falar. O grau é elevadíssimo, Então é muito importante a gente ouvir, por isso que temos aí 2 ouvidos, por isso aí que temos uma boca, Saber ter palavras sábias, como já provérbios, como você já deve ter conhecimento, que é importante a gente ouvir as pessoas. Ouvir primeiro, para depois a gente ter uma palavra saudável e bem temperada, ok? Então, nesse ponto 1, a gente precisa se preparar, pessoal, intelectualmente, fisicamente e mentalmente, ok? Pronto. 2. Avaliar, a gente vai precisar avaliar o conteúdo, bem como o modo por que ele é exposto. Nós olhamos para o falante e frequentemente nos concentramos no que vemos mais do que ouvimos. Olha que interessante. Então, quando a gente está lá com a pessoa, a gente acaba se concentrando mais no que nós estamos vendo, até porque a imagem, ela chama mais atenção. A visão, ela é um ponto de muita importância, E também a gente vai aprender e compreender que o melhor conteúdo é a gente estar conectado ali naquela conversa, Está prestando atenção nas pistas verbais e talvez até não verbais daquela pessoa que está falando. Então a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar nessa interação. Não é fácil, viu, pessoal? Mas com a prática, com o exercício, nós vamos tendo essa condição, desenvolvendo isso e percebendo essas coisas, ok? Então é muito importante, senão a gente fica preso apenas na visão e esquece de estar prestando atenção no que ele está falando, nas informações que ele está trazendo para você, ok? Outra diretriz para escutar bem, a gente controlar as nossas emoções. Já pensou você ouvindo ali toda aquela história, ouvindo todo aquele histórico, e você pode se sentir o quê? Sobrecarregado. Além de você também ter os seus problemas, além também de você ter a sua bagagem,
de ter no seu dia a dia, de passar pelas dificuldades, de passar por situações, né? Por passar por questões emocionais. E com certeza, né, há situações que a gente vai querer parar, ser tentado a parar de ouvir, né? E é importante a gente, porque a gente não pode parar por causa disso, né? Por essa, a gente se antipatizou por aquele problema daquela pessoa, então não quero mais ouvir, né? Precisamos ser pacientes. E aí eu trago uma palavra, como ser pacientes no dia de hoje? Olhando para as Escrituras, a gente vai ver que a paciência, ela é um fruto do Espírito Santo. A gente não vai adquirir isso com técnicas, a gente vai adquirir com a nossa comunhão diária com Deus, com a nossa experiência de fé com o Senhor, através da nossa intimidade, da nossa interação diária com o Espírito Santo. Portanto, é muito importante controlar as emoções. Gente, importantíssimo resistir às distrações. Como somos distraídos. Como tudo, como qualquer barulho, como qualquer imagem, como qualquer som. Aquilo distrai a nossa mente. Aquilo leva-nos a ir longe e nos distrai. Talvez num ponto muito crucial, num ponto importante em todo esse processo. Então é importante a gente resistir às distrações, ok? Também prestar atenção. A atenção, ela é muito importante em ouvir. Ouvir. Prestar atenção no que está sendo dito, né? Olhar para a pessoa que está falando. Inclinar em direção a essa pessoa enquanto ela está falando. Isso é muito importante. Também, a sexta diretriz é aproveitar do fato que você pode pensar mais rápido do que a outra pessoa pode, né? De você estar pensando adiante, né? Pese o que você está ouvindo, revise o que você já ouviu, tudo aquilo ali na sua cabeça vai estar, né? Prestar atenção nas entrelinhas. É muito bacana isso. A gente está um pouquinho à frente de tudo isso. Também é importante a gente não... Aí a sétima diretriz, da gente não estar fazendo perguntas, né, demais. Principalmente por quê, né? Por quê? Mas por que disso? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tome cuidado com isso aí. Tá? Tente não ficar interrompendo, pessoal. Como eu estava citando. Gostamos muito de falar, gostamos muito de ensinar. E ouvir não é fácil. Então é importante, dentro desse processo do aconselhamento, nós não ficarmos interrompendo a todo momento. A gente está focado, né? É a nona diretriz de estar focado, de estar se prendendo ali ao assunto do falante. A décima diretriz é usar as palavras do falante para colocar os seus próprios pontos. Isso é muito importante, da gente usar as palavras que nós estamos ouvindo em nossas colocações. Olha, pessoal, não pregue nessa hora, né? Não pregue, é aquilo que eu estava dizendo. É muito fácil, né, nessa hora, a gente querer pregar, querer passar um sermão na pessoa. Lembra-se de Jesus, que Jesus não condenou, Jesus não criticou, mas ele ouvia, ele tratava e depois ele assim dava a sua palavra. Então, também
dentro desse pensamento, a 12ª estratégia é da gente ir devagar com os nossos conselhos, né? Já pensou você dar um caminhão de conselho ali para aquela pessoa? Como é que ela vai sair ali daquele momento com você? Não vai nem se lembrar de tantos conselhos. Então, olha, peraí, gente, vamos devagar, não precisa pregar, não precisa também trazer, né? É como a gente percebe na cerimônia de casamento, por exemplo, né? Qual o noivo, qual a noiva que vai dar atenção àquilo que o líder está falando? A pessoa está aflita, a pessoa está ansiosa, a pessoa está nervosa, a pessoa teve um dia agitado, teve todos os preparativos, e tudo que você fala eles acabam não guardando. Então é mais ou menos isso daí. A gente acaba caindo nisso também. Então vá devagar. A 13ª é também não argumentar, não é tentar persuadir, né? Não é tentar tratar com mais palavras. Não é assim, pessoal. Não é o caminho. A gente precisa não querer vencer a discussão, não querer ganhar na palavra. Não é assim, porque, pelo contrário, você vai acabar perdendo o respeito, a apreciação daquela pessoa que está ali, né? Aquela pessoa que está falando ali para você. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, ok? Também, 14ª aí, condição para a gente escutar melhor, é não procurar por fatos ou situações adicionais para satisfazer a nossa curiosidade, né? Isso não é o nosso propósito. Buscar detalhes minuciosos aí que não vai trazer nenhuma edificação e nem vai ajudar, pelo contrário, vai dispersar. Pelo contrário, vai acabar aí levando para outro lado da conversa. E não é isso que a gente pretende, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E dentro desse tópico aí, de não procurar esses fatos adicionais, a gente pode trazer também de que a gente precisa, né, saber orientar. A gente precisa saber orientar, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam trazer essas informações, a gente precisa saber repartir ou trazer, né, essa pessoa para que ela possa estar repartindo, compartilhando os seus sentimentos, compartilhando as suas ideias. É importante a gente saber orientar essas pessoas, né? Como a gente fala, o que você está pensando, né, agora? O que você está pensando agora mesmo? Conte-me mais acerca dos seus pais. Pode me dar um exemplo de não entender bem com a sua esposa? Enfim, a gente pode estar usando isso daí, né? Usando essa orientação para estar recebendo tudo aquilo que o auxiliado precisa dizer, precisa passar. Então a gente precisa saber orientar essas coisas, né? Por isso que é importante a gente ter acesso aí ao conhecimento, ter acesso às técnicas, de estar aprendendo, né, através aí do conhecimento, ok? Muito importante isso. Porque senão a gente vai perder muita coisa, pessoal, se a gente não saber orientar para poder extrair isso. A gente vai ver Jesus, por exemplo, tratando, estimulando, né, as pessoas, o auxiliado, a colocar para fora aí a sua condição, colocar aquilo que estava dentro do seu coração. A gente vai ver Jesus aí tratando e trabalhando disso, né? Jesus tratou, Jesus trabalhou, Jesus tratou de comentários orientadores. Por exemplo, vamos lembrar lá de Jesus no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, 17 e 19.
né, a gente vai ver Jesus tratando com homens desanimados, né, no caminho de Emaús. E a gente vai ver Jesus ali abordando eles, né, por exemplo, aqui numa citação, nas palavras, né, de Jesus, dizendo: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Então a gente vai ver o Senhor Jesus trazendo aí, né, palavras orientadoras, né? E aí a gente vai ver, né, a resposta, né? Quando Cleopas, né, descreveu as coisas recentes que tinham ocorrido em Jerusalém. E, né, Jesus disse: quais coisas estão acontecendo? E aí a gente vai ver que o Senhor Jesus usou isso para levar, para que aqueles discípulos falassem, colocassem para fora, e Jesus foi tratando, Jesus foi caminhando, Jesus foi dialogando com eles, ouvindo, falando. Então isso é muito importante, pessoal, a gente saber orientar também, né, para a gente obter essas informações, ok? Também, uma coisa importante dentro desse tópico é saber apoiar. A gente vai ver que essas pessoas que estão em dificuldades, que estão sofrendo, é difícil essas pessoas se sentirem, né, apoiadas, se sentirem encorajadas. E com certeza eles, é difícil, como é que na linguagem de hoje é pesado. É difícil essa pessoa não tem um apoio, né? Muitas vezes essa pessoa ela não recebe o apoio e não reconhece isso de ninguém, né? Porque é difícil para uma pessoa abrir seu coração. Pensa você de abrir o seu baúzinho, vamos assim dizer, de falar das suas derrotas, de falar dos seus fracassos, de falar daquilo, né, de pecados, de ações pecaminosas, de confessar algum problema. É difícil você abrir o seu coração e falar isso para alguém. Então, a gente precisa, né, principalmente de passar esse apoio para as pessoas, para que elas se sintam seguras, para que elas se sintam amadas, né, apoiadas e não rejeitadas, e não criticadas, né, não ostracizadas, ostracitado, então vamos falar. Então é importante a gente também ter sigilo disso, né, pessoal? Olha, é muito difícil quando você comenta algo com alguém e daqui a pouco essa pessoa passa para frente todas essas informações, ou então num momento difícil de desentendimento, tudo aquilo que você falou, aquela pessoa acaba utilizando isso, né, e jogando, né, tudo isso aí, essas informações. Então é muito importante a gente saber apoiar, tratar dessas coisas, a gente não ter mesmo um comportamento hipócrita, né? Como aí há na sociedade muito isso, a gente vê isso todo dia, de pessoas que a gente às vezes fala alguma coisa e aquilo tudo é usado contra nós. A gente vai ver que a Bíblia, ela vai orientar, como a gente acabou citando aí, né, Tiago 5,16, que é importante, né, não somente confessar isso a Deus, mas também às pessoas, né? A gente confessa em oração a Deus, mas também de estar confessando nossas falhas uns aos outros. Isso traz cura, isso traz, né, a cura, isso traz a cura da alma, a cura das emoções. É importante a gente também de ouvir essas confissões pessoais, né? Da gente tomar muito cuidado também com a nossa reação, da gente não ficar chocado, da gente não rejeitar, da gente não ser influenciado por aquele
né, por aquela situação. Então a gente precisa tratar sempre, meus queridos, né, com simpatia, com empatia. A gente está ali como se fosse alguém que estivesse ajudando, auxiliando alguém a carregar aquele fardo, daquela pessoa que, puxa vida, realmente está ali para chorar junto com aquela pessoa, para se alegrar junto com aquela pessoa, né? E mais do que nunca, de sermos ali aquele instrumento, né, de levar o encorajamento àquela pessoa, para que ela possa se confessar, se for essa situação, confessar os seus pecados, né, de estarmos firmes do lado dele, enquanto o processo de mudança vá acontecendo na vida dele, enquanto ele vai se fortalecendo, adquirindo forças para mudar o seu comportamento, né? É importante, é bonito isso, a gente estar ao lado de alguém, não, olha, você vai conseguir, você vai superar isso daí, né? Eu estou do seu lado, eu vou estar te apoiando, Deus vai te abençoar, você vai ter condições, vai ter força. Pessoal, é muito importante darmos o nosso apoio, não só espiritual, mas emocional também, ao lado da pessoa, né, do auxiliado, na medida em que ele caminha em direção a essa maturidade, né, ao crescimento espiritual, ao crescimento emocional. Isso é muito, muito bacana. Olhamos para Jesus e vemos tudo isso, né, que Jesus, ele realmente apoiava, ele realmente tratava com as pessoas com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com muita dignidade, com muita humanidade. Nós não vemos Jesus em nenhuma situação, né, desprezando, não vemos Jesus destratando ninguém, mas pelo contrário, atendendo até aqueles que o criticavam, atendendo com amor até aqueles que o insultavam. Nós vamos ver o Senhor Jesus tendo uma atitude totalmente que nos traz uma referência, um exemplo muito grande. Também, dentro deste tópico, nós podemos estar falando, né, do confronto, de confrontar. É importante a gente estar ouvindo, estar escutando, de estar fazendo aí comentários, né, orientadores, de estar apoiando, né, aquela pessoa, e também de estar vendo que aquela pessoa, por outrora, não esteja mudando o seu comportamento. A gente vai perceber que muitas vezes, né, aquele comportamento está ali enraizado, né, aquela atitude, aquele pensamento, eles precisam ser, com certeza, confrontados. Mas eu quero falar para você que esse confronto, pessoal, ele precisa acontecer de uma forma gentil, de uma forma educada, né? Olhamos para Jesus e vamos ver como ele praticava a confrontação. Como ele confrontava, por exemplo, os fariseus com a sua hipocrisia. Como Jesus confrontava os seus discípulos com a falta de entendimento. Como Jesus confrontou Marta com as suas atividades excessivas, né, com o seu trabalho, suas ansiedades. Como ele confrontou o jovem rico, né, com os seus valores erroneamente colocados. Parece que a gente vai perceber que a confrontação fazia parte mesmo do modo de Jesus lidar com as pessoas. A gente vai ver, é uma técnica que a igreja primitiva também continuou. Também Paulo vai confrontar Pedro também numa outra situação, lá naquela questão dos judaizantes, lá em Gálatas 3. Você
pode estar acompanhando isso daí. A gente vai ver que essa confrontação, ela vai envolver a indicação, o apontamento, né, do pecado na vida da pessoa. A gente vai ver que a gente vai poder confrontar. A gente vai poder confrontar, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com a sua esposa, né? Puxa, você, por exemplo, você diz que ama a sua esposa, mas a trata tão mal, né? Então a gente vai poder tratar, vai trabalhar essas questões, confrontar de uma forma gentilmente, de uma forma educada. Claro, pessoal, que isso não é fácil. Claro que isso, olha, hoje em dia a gente confronta, né, com grosseria, a gente confronta como se a gente tivesse pedras na mão e com acusações. Não é isso não, pessoal. Devemos fazer isso de uma forma suave, de uma forma sem condenação, sem julgamentos, como vai orientar Gálatas 6:1, como o texto de Mateus 7, capítulo 1 também. Mas nós precisamos ter coragem, pessoal. Coragem para, né, enfrentar, colocar aí esse confronto diante da pessoa. Com certeza o auxiliado, ele não vai querer enfrentar a sua realidade, enfrentar o seu pecado, enfrentar essa dificuldade. E a gente precisa ajudar. A nossa tarefa não é condenar, mas é ajudar, gente. Não é também despertar mais problemas, mas é curar. E às vezes, você sabe que para se ter uma cura, é preciso passar por algo doloroso. É preciso passar talvez por essa cirurgia, né, dolorosa. É preciso apertar ali aquela região inflamada, né? A gente pensando talvez aí numa região, num machucado, em alguma coisa. Para a gente consertar aquilo ali, a gente precisa apertar ali, né? Tirar aquele pus, tratar, passar um remédio, tomar medicamento, que muitas vezes é doloroso, mas o seu efeito é sarador. Portanto, a gente precisa disso, pessoal. A gente precisa apoiar enquanto confrontamos. Apoiar aquela pessoa enquanto confrontamos, de uma forma educada, de uma forma gentil, de uma forma, né, amorosa, mas confrontar com coragem, para que aconteça assim, para que haja a resposta, para que haja, né, essa reação, para que seja mudado o comportamento daquela pessoa, para que aquela pessoa realmente sinta-se forte para mudar aquele comportamento. E nisso, pessoal, nada mais gostoso do que trabalhar junto com essa pessoa, de caminhar junto, de solucionar junto isso daí, né? É como se a gente, nós estamos juntos, você vai conseguir, né? Eu vou te ajudar naquilo que a gente puder. A gente vai trabalhar junto, a gente, né, não deve agir como um conselheiro, juiz que vai tomar a última palavra e vai dominar e vai falar, olha, você vai fazer isso. Não é assim. Não é assim, pessoal. Nosso posicionamento é de confrontar, ainda que seja uma tarefa difícil, mas com amor, com educação, né, com gentileza, né? E falar em gentileza, a gentileza ela nunca sai de moda, né? Precisamos cultivar isso na nossa vida, ok? Também dentro desse tópico nós vamos poder estar falando de ensinar. Se a gente perceber, basicamente o aconselhamento é isso. O auxiliado vai estar aprendendo como agir, como sentir, como pensar de um modo diferente, né? A gente, na verdade, tem um papel de um professor.
daquele que vai estar ensinando aquela pessoa a lidar com tudo isso. A gente vai estar instruindo, a gente vai estar orientando, né, verbalmente, a gente vai estar tratando de tudo isso para que aquela pessoa aprenda a ter um comportamento, a ter uma vivência, a pensar de um modo mais eficaz e com certeza de buscar uma melhoria na sua vida. Então, é como um professor orientando aquela pessoa, formando, ajudando para que ela tome as suas decisões, faça as suas decisões, empreenda as suas ações para que ela seja transformada. Então é muito importante. Portanto, é muito importante a gente estar usando, né, toda a nossa bagagem. É importante a gente, o ajudador, é importante o conselheiro ter aí a sua formação, é importante ele estar debatendo com outros profissionais, é importante ele usar de todos os recursos, das técnicas, é importante ele estar com certeza tá tratando de tudo isso, né, com toda a responsabilidade. É importante a gente cuidar disso para poder ensinar e poder passar, né? Aqui vai ter uma experiência aí, ó, de um psicólogo chamado Lawrence Brammer, que ele trata de uma lista, né, para trabalhar, né, nessa entrevista, né, e declarar, né, um problema. Ele vai tratar disso para que a gente possa chegar, para que a gente possa tratar dessa situação, né, desencadear todo esse processo. Ele diz o seguinte, olha só, ele vai falar, né, primeiro, edificar um relacionamento entre o ajudador e o auxiliado. Também, B, explorar os problemas, procurando esclarecer as questões mais difíceis e estabelecer o que foi feito no passado para enfrentar o problema. Olha o processo, né, que ele vai tratar. C, decidir quanto a um curso de ação. É possível que haja várias alternativas possíveis a serem ensaiadas por uma. E ele traz toda a referência, pessoal, está na página 23, muito bacana. Muito importante a gente seguir isso aqui, a gente ter essas informações, ó. Ele vai citar João 14, 26, 1 Coríntios 2, 13. Também aí, nessa lista, a letra D, a ação estimulante que o ajudador e o auxiliado avaliam juntos. Quando alguma coisa não funciona, faça outra tentativa. João 16, 13. Ok? Também, letra E, terminar o relacionamento de aconselhamento e encorajar o auxiliado a aplicar tudo aquilo que aprendeu, né? Tudo isso é muito importante. Tudo isso vai estar ajudando aí em toda essa questão. A gente vai ver, né? Tudo isso é muito bonito ali no caminho de Emaús, né? Quando Jesus encontrou aqueles dois homens, Jesus empregou uma variedade de técnicas para ajudar, né, a passar por aquela crise, por aquele período de desânimo. Nota, por exemplo, que essa situação de aconselhamento não aconteceu num gabinete, né? Não havia um tempo lá cronometrado lá de 50 minutos. Jesus também não tinha nenhum diploma de doutor na parede, né? Também não se cobrava por isso. E a gente vai ver que Jesus fez isso lá numa estrada, né, poeirenta, e enquanto as três pessoas estavam andando. A gente vai ver que o próprio Jesus se aproximou e começou a viajar com eles. Então a gente vai ver aqui, né, essa edificação, essa harmonia, essa demonstração de interesse, né, de Jesus nas necessidades daqueles homens, aquela disposição para encontrar com eles também, onde eles estivessem.
A gente vai ver como Jesus também esteve disposto a acompanhar os seus auxiliados, né, a fim que haja a verdadeira eficácia terapêutica. E muitas vezes a indiferença vai nos levar, né, raras vezes vai levar aí ao aconselhamento bem-sucedido, essa indiferença. Quanto, né, andavam, Jesus começou a fazer perguntas, né, não muito diretivas, né, de que ides tratando, perguntou, né, enquanto ele começou a explorar o problema juntamente com eles. E eles responderam às perguntas de Jesus, né. Por exemplo, és o único, porventura, que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? E a resposta de Jesus é a resposta centralizada no paciente, né? Quais? Né? E aí os homens começam a expor, a falar. A gente vai ver que Jesus passou nesse tempo viajando com eles, muito tempo escutando. Certamente não concordava, né, com muito aquilo que eles diziam, mas escutava mesmo assim, dando oportunidade suficiente deles estarem falando, expressarem sua frustração. Jesus todo tempo mostrando o amor, né, mostrando que para que veio, na verdade, né, para mostrar que veio para morrer no lugar dos pecadores. Depois a gente vai ver Jesus confrontando esses homens, né, com a razão, com a falta de entender as Escrituras. A confrontação de Jesus foi gentil, foi suave, mas foi firme, né? Foi eficaz. No processo para encadear o que, pessoal? A estimular aqueles homens, né? E para serem transformados o seu pensamento, o seu comportamento. Depois Jesus começou a ensiná-los, né? Explicando as coisas da palavra de Deus, as coisas diziam respeito ao seu problema. E hoje a gente pode também, né, se basear em tudo isso, né, nessas situações do Senhor Jesus, né, e ver esse papel de professor, de ajudar os aconselhandos e de desenvolver tudo isso. A gente vai ver no final Jesus se aproximando, né, no fim da viagem, Jesus se aproximando mais e aceitar o convite dos dois homens para tomarem uma refeição juntos. E em qualquer situação, né, de aconselhamento é importante ficar perto do aconselhando, emocionalmente, psicologicamente, né, conservando em mente todos os problemas éticos que isso possa envolver. E depois aconteceu algo interessante. A gente vai ver que todo ajudador, né, vai sonhar em fazer algum dos seus auxiliados, né, especialmente com os mais difíceis, que é desaparecer da presença deles, né? E é isso que a gente vai querer fazer muitas vezes no finalzinho, né? Da gente desaparecer no finalzinho de tudo isso daí, da gente deixar aquela pessoa num ponto de independência, onde não haja mais nenhuma dependência do auxílio do ajudador. Em outras a gente vai ver, por exemplo, falando do Senhor Jesus, técnicas diferentes que ele usou, por exemplo, com Nicodemos, né? Levou num debate, levou numa questão apologética, numa questão racional. Encorajou, por exemplo, a mulher tímida, né, com hemorragia, lembra daquela situação? Né, confrontou aquela mulher no poço com a sua imoralidade, mandou a mulher presa em flagrante adultério para não pecar mais, né? Criticou os orgulhosos fariseus, não de um modo muito diretivo, né? Preparou seus discípulos para o futuro, ao enviá-los de 2 em 2. Em todo o tempo Jesus era um modelo, né? Um modelo de vida cristã. Seguindo os seus passos, hoje o conselheiro cristão deve, né, com certeza, viver uma vida também de comunhão com Deus, com certeza evitando a vida de pecado, evitando uma vida pecaminosa, atos, né, pensamentos, confessando quando isso acontece na nossa vida. E devemos aceitar as pessoas, né, onde estão, como estão, e amá-las e ajudá-las a encontrarem a saída, né? E assim a gente desenvolvendo aí essa harmonia, desenvolvendo com certeza como assim Jesus teve, né,
esse período aí de compreensão, de exploração, esse período aí de caminhar juntos, né? Não baseado em precipitação, mas baseado em amor, baseado em respeito, baseado em carinho, até conduzir essa pessoa à cura, conduzir a sua, né, a sua saúde, conduzir aquela pessoa a uma mente saudável. Pessoal, vamos parar por aqui. Na página 25 a gente parou aí no princípio número 5, dentro de todos esses tópicos, aprendendo a ouvir e também aprendendo tudo isso aí que nós acabamos de falar, que é de extrema importância no processo do aconselhamento. Ok? A gente para por aqui. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.